Oi, estamos de volta para ler o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Estamos hoje lendo capítulo 31, onde relata Jacó foge de Labão. Vamos ver como foi. Gênesis capítulo 31. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha, juntou toda a sua riqueza às custas do nosso pai. Versículo 2. Jacó percebeu a atitude de Labão para com ele. Não era mais a mesma de antes. Versículo 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, seus parentes, eu estarei com você. Versículo 4. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para vir ao campo, onde estavam os rebanhos. Versículo 5. Ele disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Versículo 6. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho. E o versículo 7. Mas ele tem me feito de tolo, mudou o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Versículo 8. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Versículo 9. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Versículo 10. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. Versículo 11. O anjo de Deus me disse num sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Versículo 12. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundaram o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Versículo 13. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Versículo 14. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de do nosso pai. Versículo 15. Não nos trata ele como
estrangeiras. Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Versículo 16. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso Pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Versículo 17. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos. Versículo 18. E conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Versículo 19. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos. Versículo 20. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Versículo 21. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Versículo 22. Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Versículo 23. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Versículo 24. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessa, nem ameaça. Versículo 25. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Versículo 26. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Versículo 27. Porque você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me, eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som de tamborins e das harpas. Versículo 28. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Versículo 29. Tenho poder para prejudicá-lo, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessa, nem ameaça. Versículo 30. Agora, se você partiu porque tinha saudade
da casa de seu pai, porque roubou meus ídolos. Versículo 31. Meus deuses, né, ídolos, meus deuses. Versículo 31. Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Versículo 32. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo na presença dos nossos parentes. Veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Versículo 33. Então Labão entrou na tenda de Jacó e na tenda de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Versículo 34. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Versículo 35. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Versículo 36. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Versículo 37. Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui à frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. Versículo 38. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Versículo 39. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo e você pedia contas de todos animal roubado de dia e de noite. Versículo 40. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Versículo 41. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas duas filhas e 6 anos por seu rebanho. E 10 vezes você alterou o meu salário. Versículo 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão,
o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada, ele manifestou-se a sua decisão. Versículo 43. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que você vê e tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Versículo 44. Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Versículo 45. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou de pé como coluna. Versículo 46. E disse aos seus parentes: juntem algumas pedras, e eles apanharam pedras, as montoaram, depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Versículo 47. Labão chamou Jegar Saaduta, e Jacó o chamou Galeade. Versículo 48. Labão disse, este monte de pedra é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeade. Versículo 49. Foi também chamado Mispa, porque ele clamou que o Senhor nos vigie a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Versículo 50. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Versículo 51. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão estes montes de pedras e estas colunas que coloquei entre mim e você. Versículo 52. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para cá, para o lado de cá, para prejudicar-me. Versículo 53. Que Deus de Abraão, o Deus de Naó, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de Isaque. Versículo 54. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de
comer, passaram uma noite ali. Versículo 55. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e o abençoou e despediu-o. Voltou para a sua terra, que era Padã-Arã. Essa foi a história do versículo 31. Em breve voltaremos lendo o 32.